E estou eu aqui na minha rotina da manhã. Todo dia de manhã, quando eu acordo, antes de eu ir para academia, primeiro eu faço uma oração. Isso eu já falei para vocês, mas eu vou reforçar para você ver, para você entender a importância da conexão com Deus. Então, de manhã eu faço minha rotina, faço meu Ho'oponopono, faço minha oração, leio minha meditação, faço meditação. Tem todo um cronograma, né? Eu faço toda uma rotina e a partir disso vou para academia. Quando eu chego da academia, eu também tenho uma rotina. Quando eu chego da academia, a minha rotina é: tomo meu café, porque eu vou para academia em jejum. Tomo o meu café, coloco uma pregação do David Leonardo ou coloco uma música que eu gosto de ouvir que me conecte mais a Deus. E aí eu tava ouvindo essa música que tá no fundo, que é a minha música favorita do mundo, né? Uma das, na verdade, porque eu tenho uma listinha ali que são as minhas músicas favoritas e é o momento onde eu me conecto com Deus. E eu percebi, né, quando a gente vai conversando com as pessoas, eu começo a perceber que a visão que eu tenho de Deus é uma visão totalmente diferente do que as pessoas veem. Então, assim, por isso que todos os dias, né, eu posto alguma coisa falando a respeito e todo mundo que para falar comigo, cada 10 palavras que eu falo, 9 é de Deus. Né? Porque assim, chega um momento onde Deus te transborda tanto que você não consegue mais controlar. Vai saindo de forma natural e de forma leve, né? As pessoas gostam de ouvir da forma que eu falo. Então assim, eu percebi que a forma como eu vejo Deus é diferente. Então eu quero poder apresentar para vocês a forma como eu enxergo Deus, né? Porque assim, eu estudei muito, eu precisei apanhar muito para eu entender como é que é o amor de Deus, né? Porque o que acontece? Eu acho que a gente não está acostumado a receber o amor, né? Porque de uma certa forma o amor do mundo se esfriou, né? Então quando você sente, né, a presença de Deus, o amor de Deus na sua vida, você fala assim: meu Deus, por que eu fiquei sem isso esse tempo todo? Né? Eu, pelo menos, Jéssica, eu pergunto pra mim mesma. Só que eu percebi que nunca foi Deus que se afastou de mim. Quem se afastou de Deus foi eu. Foi eu que não deixei mais a conexão ficar cada vez mais forte. Foi eu que, em prol dos meus objetivos, em prol do que eu queria, o meu corpo, o meu ego, o que eu queria, era uma coisa que me afastava um pouco de Deus, né? Porque assim, eu não tinha tempo para Deus, eu estava muito ocupada, né? Então, se você está muito ocupada com Deus, automaticamente o que acontece quando você se separa? Você tem um amigo que você tem ali muito contato e você vai se distanciando dele. O que vai acontecer? Literalmente, vocês vão se distanciar, né? Não é que literalmente, quando um amigo se afasta, quando é um amigo de verdade, que cada um tem a sua vida, a gente continua amando, só que a gente está afastado, mas o amor tá ali. E Deus é assim, né? Porque por mais que você esteja afastado de Deus, Deus está aí do seu lado o tempo todo, só que você só sente o amor de Deus quando você se abre para amar a Deus em primeiro lugar, amar o que Deus tem para te proporcionar, né? Porque foi assim comigo. Eu percebi que eu só comecei a sentir o amor de Deus de verdade quando eu me abri para a conexão e quando eu comecei a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu comecei de verdade a sentir um amor muito grande por Deus e foi aonde eu senti o amor dele por mim. E o amor de Deus, ele também está totalmente ligado ao amor próprio, né? Como eu já falei, o amor próprio não é aquele que você sai, vai pra balada, enche a cara e eu tô bem, isso meu amor próprio é tudo. Não, o amor próprio é você achar que você é a sua melhor companhia dentro da sua casa, passando pelo pior momento da sua vida. Isso é você se amar. Então, quando você passa por situações, você começa a ver que quando você tem Deus, você não precisa de mais nada, né? Porque assim, Jéssica, eu percebi que eu fugia muito da minha realidade, né? Então, quando a gente tenta fugir da nossa realidade, ao invés da gente ir conversar com Deus, né? Conversa com Deus como se Ele fosse o seu melhor amigo, falando pra Ele tudo o que você sente, abre o seu coração, chora, né? Abre mesmo, coloca todo o seu sentimento pra fora que Ele vai te responder.
E eu percebi que somos nós quem nos afastamos de Deus. Deus está aqui o tempo todo. Ele quer uma conexão profunda com você. Só que você está se abrindo para a conexão. Essa música que está tocando aqui, eu enxergo ela de uma forma muito profunda, né? Eu vou colocar ela no começo só para vocês verem. Porque o amor de Deus, você não pode comprar o amor de Deus, né? Você pode ser o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo, que você não consegue comprar o amor de Deus. E aí Deus mostrou isso pra mim, sabe? Então a gente precisa, o amor é uma coisa que é livre, o amor é livre. O amor, ele precisa ser dado de livre e espontânea vontade, né? Então Deus quer que você dê o seu amor pra Ele por livre e espontânea vontade. Só que não pensa assim, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço, eu vou ter que parar de sair. Não, Deus só pede pra você, se abre para me amar. Você pode amar Deus e você pode sair, você pode fazer o que você quiser, porque quem te julga não é Deus, não é Deus que te julga, são as pessoas, é você mesmo que te julga. Se você se abrir à conexão com Deus, continua, leva a sua vida normal, só que introduz Deus na sua rotina, todo dia de manhã quando você acordar. Dá bom dia para Deus, dá bom dia para Jesus, dá bom dia para o Espírito Santo, dá bom dia para os seus mentores, dá bom dia para os seus orixás, dá bom dia para o seu Exu, dá bom dia para toda a espiritualidade, para o que você acreditar, porque tudo te conecta a Deus. Não existe nenhuma religião que no final das contas não te conecte a Deus, né? Só que, claro, existe religiões que são totalmente contrárias do que Deus prega, né? Então, resumindo, as religiões, pelo menos assim, que eu conheço, o candomblé, o espiritismo, todas as religiões, igreja, no final das contas, ela tenta te conectar a Deus. Elas fazem é como se fosse o primeiro passo da escada, né? Porque você primeiro precisa, o que o ser humano precisa? Ter fé em alguma coisa. Se você não tiver fé na vida, você não tem fé em nada, porque é a fé que move a montanha, né? Então é a fé que move a tua vida. Como é que você conquista as suas coisas? Tendo fé que você consegue aquilo dali, não é? Então a fé, ela te move. Então Deus faz com que você tenha fé para Ele poder te levar para o próximo nível. Eu, Jéssica, eu já frequentei muitos templos espíritas, né? E eu percebi Deus em todos eles. Existia pessoas que eu falava, eu vejo Deus nessa pessoa. Então, assim, Deus é o amor. É uma pessoa que você vê que é solidária. É uma pessoa que você vê que ajuda as pessoas sem pensar em nada em troca. Então, assim, a forma como as pessoas passam de Deus, que Deus pune você, Deus não te pune. Quem se pune é você. Você vai colher o que você está plantando. Tira a responsabilidade de Deus. Pega essa responsabilidade para sua vida. Você que faz isso. Você está colhendo o que você planta. E Deus está aí do teu lado, ó, te segurando a tua mão e te ajudando a passar mesmo sem você saber. Porque quantas coisas que Deus já te livrou sem você merecer. Já parou para pensar? Que quantas coisas Deus já te livrou e você nem merecia, falar assim, caramba, Deus me livrou de alguma coisa. Então, assim, Deus, Ele te ama independente da vida que você tem, independente da sua religião, independente do que você faz, independente de qualquer coisa. Deus te ama. Deus é o amor incondicional. Deus é como se fosse um pai. A minha filha é tudo na minha vida. Eu daria a minha vida pela minha filha. Então você acha que eu, como mãe, amando a minha filha, eu ia fazer alguma coisa que iria prejudicar ela? Eu iria fazer alguma coisa e falar assim, não, eu quero que minha filha seja... Não. Então Deus, e assim, hoje a figura que eu tenho de Deus, o amor que eu tenho de Deus é um amor de mãe, que é um amor fraternal. Você vê que o amor de pai é diferente, tanto é que a mãe pare. Então o amor de Deus é um amor fraternal. Então por que também eu fiquei muito desconectada de Deus? Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Então as pessoas associavam Deus à figura paterna. Então, como eu não tinha uma figura paterna, né? O meu pai, desde pequeno, eu sei que ele me rejeitou, eu sei que ele não quis saber de mim. Então, assim, isso me afastava de Deus porque eu não sabia o que era o amor de pai. E normalmente o pai,
por ele ser uma figura paterna e Deus representar amor, as pessoas associam o amor de Deus ao amor de pai. E aí nessa associação eu achava que Deus não me amava, né? Eu não sentia o amor. E aí como é que eu fiz isso? Eu participei de uma imersão, eu me conectei com a minha mãe, eu me conectei com o meu pai, e nessa conexão foi o momento onde o amor de Deus começou a transbordar dentro de mim. Foi o momento onde eu senti verdadeiramente o amor de Deus, foi onde eu senti a presença de Deus na minha vida, e foi aonde eu percebi por que tem guerra, por que as pessoas fazem guerra, por que existe tanta briga. Por que as pessoas não conversam? Por que as pessoas não falam o que sentem? Por que ao invés de você silenciar, você não fala? Fala para o outro que te incomodou, qual é a dificuldade. E outra coisa muito importante, você não sabe o que o outro sente. O que o outro sente é dele. Você não consegue sentir porque você não tem as experiências dele. Cada um tem o seu mundo. E o seu mundo é de acordo com as suas crenças e com as suas experiências de vida. Então você não tem a capacidade de falar: ah, eu sinto o que você sente. Não, você não sente. Eu sinto, você sente, e todos dois sentem de forma diferente. Entendeu? Não existe, porque você não tem acesso a nada do outro. Tudo é sobre você. Então, assim, o que você pensa do outro é o que você pensa ao seu respeito também, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo que foi o que eu ouvi e eu achei maravilhoso. Se uma pessoa, um parente morrer, né, um parente da minha família morrer, veio a óbito, era uma pessoa muito querida, aí a pessoa fala assim: nossa, eu sinto a sua dor, fulano deve estar sentindo muita dor, né? A dor que o fulano fala que tá sentindo, porque eu tô sentindo, é de acordo com o que ele pensa sobre aquela pessoa. Então, assim, ele vai associar, exemplo, se um tio meu morreu, ele vai associar: nossa, meu tio morreu, senti mó dor, senti mó falta. Ele vai associar com o sentimento que ele sentiu. Ele não consegue saber a dimensão do sentimento que eu tô sentindo. E quando a gente entende isso, é o momento onde a gente aprende a respeitar as pessoas. A gente aprende a entender que o que eu penso e o que eu sinto é ao meu respeito, não sobre o outro. E aí é nesse momento que é importante a comunicação. Você falar para o outro o que você sente. Olha, eu me sinto assim. E aí você conversa e a guerra acaba. E aí todo mundo percebe que Deus é tudo. Porque Deus é a comunicação, é o sentir, é o pôr pra fora, né? Deus transborda. E você começa a levar uma boa mensagem pro mundo, né? Então, assim, Deus é só amor. Deus é amor incondicional. Deus te ama. E grava na sua cabeça: Deus te fez, Deus te criou, e você é perfeito aos olhos de Deus. Existem coisas que você mesmo vai falar para você: eu quero mudar, mas o que eu percebi, né, e o que eu costumo dizer é que o Espírito te convence, não são as pessoas que têm que te convencer. Eu vou dar um testemunho meu, Jéssica. Quando eu comecei a entrar nesse meu lado espiritual, eu gosto de beber uma cerveja. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Às vezes eu gosto de beber. Só que eu falei pra Deus o seguinte: Deus, quando for o momento certo, se você quiser que eu pare, eu tô aberta a parar. Mas enquanto eu sentir vontade, eu vou beber, porque eu não estou pecando por beber uma cerveja. Eu peco quando eu falo mal dos outros, entendeu? Então, assim, eu peco quando eu julgo as outras pessoas. Eu não peco quando eu bebo uma cerveja. E é essa face de Deus que eu tento mostrar pra vocês. Deus me ama exatamente como eu sou. Deus me fez assim, e eu vou me tocando e vou me mudando. Então não pensa que Deus ele vai forçar você mudar a sua vida, forçar você parar as coisas que você gosta. Não, isso tudo vem com o tempo. Só que o que você precisa? Se abrir a essa conexão com Deus, né? Se abrir todos os dias. Coloca Deus na sua vida de manhã, acorda, fala com Deus. E depois você me diz qual é o resultado de você introduzir Deus na sua rotina. Deus está aqui agora falando comigo, está falando com você. E talvez essa seja uma mensagem que você queria ouvir e que Deus me tocou para poder passar para você. Mas a única coisa que Deus quer é uma conexão profunda com você,
né? Deus quer o seu amor, né? Quer que você dê o seu amor, assim como quando você se apaixona por uma pessoa. Eu estou apaixonada por Deus. Além do amor, eu estou apaixonada. Porque a paixão é aquela coisa que fica aqui, eu não consigo não falar de Deus, né? Então isso é a paixão, além do amor, porque eu amo Deus mesmo quando tudo tá dando errado. Eu falo, Deus, gratidão, porque nada dá errado. Tudo tá dando certo, só que existe um tempo certo de você perceber que o que deu errado, na verdade, estava dando certo, né? Nada dá errado na sua vida, só que infelizmente as suas escolhas gera consequência, e quando gera essa consequência, você vai precisar arcar. Então, de acordo com o seu plantio, também vai ser o tamanho da sua colheita. Então, quando você entende isso, é o momento onde a conexão aumenta. E eu venho trazer para você, se conecte com Deus todos os dias, de manhã, introduz Deus na sua rotina. Quando você estiver muito triste, quando você precisar conversar com alguém, entra para dentro do teu quarto, fala com Deus. Deus, abre o seu coração, fala o que você sente. Porém, Deus sabe o que você sente, mas Deus fica tão feliz quando Ele vê que você está desabafando com Ele e que você está fazendo dele o seu melhor amigo. Porque é assim que eu vejo. Eu sinto que Ele fica feliz quando eu abro meu coração para Ele e falo, Deus, você sabe. E assim, às vezes eu não consigo falar. Existem momentos na vida em que a gente não consegue falar, a gente só consegue sentir e chorar. Existem momentos em que você fala, existem momentos em que você precisa pôr pra fora aquilo dali. E Deus fica muito feliz. E até a raiva, gente. Bota a raiva pra fora com Deus mesmo. Fala, eu não aceito. Se você tá vivendo um momento, usa a sua raiva como seu combustível. Fala pra Deus, eu não aceito, e fala com toda a sua raiva, bota essa raiva pra fora. Mas não bota com ninguém perto não, tá? Só você e Deus. E aí você vai ver que as coisas vão mudar. Introduz Deus na sua rotina diária e você vai ver a magia acontecer. Beijinhos. A reflexão ficou bem longa, mas foi importante.